a palavra de Deus, sem agregar nada externo, somente as Escrituras, amém? Vamos fazer a leitura que se encontra no 2 Timóteo, capítulo 4, onde diz assim: diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência, que pregue a palavra, insista, que seja oportuno ou que não, corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestre, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, se recusarão a dar ouvido à verdade, e entregando-se às fábulas. Aqui está um texto atual que foi escrito pelo apóstolo Paulo ao seu filho na fé, Timóteo, em sua segunda prisão em Roma. Ele escreve essas últimas instruções a Timóteo, e nessas instruções ele vai mostrar algo que está acontecendo em nossos dias atuais. No verso 1 ele vai dizer para Timóteo que ele está fazendo uma espécie de juramento diante de Deus e de Cristo Jesus, e que há de julgar os vivos e os mortos na sua manifestação e no seu reino. Ou seja, ele já está dizendo que no dia do juízo é o nosso Senhor Jesus que vai julgar os vivos e os mortos. Quando Cristo voltar na sua segunda vinda, irmão, ele vai julgar. Ele não vem mais como um cordeirinho para salvar, ele vem como um juiz para julgar a nação. E naquele dia, todos serão julgados, todos passarão por um julgamento, tanto aqueles que já morreram, como os que estarão vivos naquele dia. Porque quando ele vier, ao som de trombeta, ele vai dar a ordem, e os mortos vão ressuscitar para ser julgados, e os vivos serão julgados também. Por isso ele julgará vivos e mortos na sua manifestação e no seu reino, quando ele voltar na sua segunda vinda, no grande dia do Senhor. E ele continua dizendo: que pregue a palavra. Agora o apóstolo Paulo vai dizer para Timóteo: Timóteo, pregue a palavra, insista, que seja oportuno ou que não, corrija, repreenda e exorte com toda paciência e doutrina. Ou seja, o servo de Deus, ele deve aproveitar as oportunidades que vêm até ele, para que ele possa ensinar a palavra de Deus, que ele possa pregar a palavra de Deus. Nós devemos aproveitar todas as oportunidades. Quando elas não vier até nós, nós devemos criar outras oportunidades. Mas de todo modo devemos pregar a palavra de Deus. Isso significa que não devemos perder tempo, não devemos deixar passar as oportunidades, mas sempre que tivermos oportunidade devemos aproveitar e criar novas oportunidades, que seja no trabalho, na escola, nos passeios, no dia a dia, em qualquer lugar devemos aproveitar as oportunidades para pregar a palavra de Deus, e com insistência devemos pregar. E ele vai dizer que na pregação não devemos corrigir as pessoas, repreender pelos que elas estão fazendo. Às vezes pessoas dizem: irmão, você não pode apontar o pecado do outro. A palavra de Deus diz que a gente pode. Como é que a gente vai repreender uma pessoa em seu erro se nós não apontar o erro para ela? E como que elas vão reconhecer que estão erradas se a gente não mostrar o erro para ela? A palavra diz que nós temos que corrigir e repreender, e também exortar, fortalecer essas pessoas para que elas
corrija a rota e passe a seguir o caminho certo. E com paciência e doutrina, ou seja, o pregador tem que ter paciência no ensino, na correção, na exortação, mas na doutrina da palavra de Deus, é o que nós precisamos usar, irmão. De maneira nenhuma nós devemos corrigir a pessoa com nossos próprios pensamentos ou palavras vindas de nós mesmos. Devemos exortar as pessoas usando sempre a palavra de Deus. Verso 3 diz assim: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Isso é a pura realidade que acontece em nossos dias, irmão. Porque o tempo é chegado, o tempo dos últimos dias. As pessoas não aceitam mais a sã doutrina. Elas não querem mais ouvir a palavra de Deus. Elas sentem-se incomodadas com a palavra de Deus. E elas não dão ouvido à palavra de Deus. O texto vai dizer que virá o tempo chegou. Este tempo que ele disse que virá, Paulo pregou há 2000 anos atrás. Virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Por que ele não suportarão? Porque a sã doutrina diz que você deve mudar o seu modo de viver. A sã doutrina, ela te corrige, ela te repreende. E por isso as pessoas não querem ser repreendidas, não querem ser corrigidas. Por isso elas não aceitam a verdade da palavra de Deus. E ele diz então: não suportarão a sua doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Ou seja, quando vem um pregador verdadeiro e prega a palavra de Deus verdadeiramente, essas pessoas não querem. Elas se sentem incomodadas, se irritam, recusam ouvir a verdade. Então elas procuram o pregador do gosto dela. Um pregador que vai falar aquilo que vai levantar o ego dela. Ela procura uma mensagem que amacia o ego. É assim que as pessoas querem, uma mensagem boa. Ah, irmão, se você vir para Cristo, você vai prosperar. Se você vir para Cristo, você nunca mais vai se adoecer. Você vai ficar curado. Você vai ter uma vida sã. Você vai viver em paz aqui nesse mundo. Essa mensagem é a que muita gente quer, mas essa mensagem não é bíblica. Essa mensagem, quem prega assim são falsos mestres, falsos profetas pregam isso, porque eles não estão preocupados com a sua alma, eles estão preocupados com a sua vida terrena. Eles sabem que se você ir bem aqui na terra, vai sobrar para ele, mas se você ir mal, cai o caixa. Então eles não querem que você vá mal aqui na terra. Então eles pregam coisa terrena para vocês. Mas a verdade da palavra de Deus, ela preocupa-se com a sua alma, irmão. Um dia você vai morrer. Para onde você irá quando você morrer? De um lado ao céu, de outro lado ao inferno. Para onde você está indo? Qual o caminho você está trilhando? Para encerrar, ele vai dizer: mas você... Perdão, vou botar aqui o 4. Eles se recusarão a dar ouvido à verdade e se entregarão às fábulas. Ou seja, a história. História criada pelo homem. Nós estamos vendo hoje nossos dias, irmão. A gente para pregar a palavra de Deus, as pessoas ficam assim, ó, entrançando. Ela não para ouvir. Mas logo surge uma historinha boa aí de um pregador aí que está fazendo muita gente prosperar aí, segundo eles. As pessoas estão lá conectadas, ouvindo, buscando aqui dali, tentando saciar o seu ego. Irmãos, vocês estão se encaminhando para o inferno. O dia está se encurtando cada vez mais. Todo mundo consegue ver o abreviamento do tempo. Até uma criança consegue perceber. Jesus está voltando. E não haverá tempo para arrependimento naquele dia. Quando o Senhor vier, Ele vem como juízo, Ele vem para julgar. Você será condenado, apesar de ter ouvido a mensagem.
e você não terá nenhum argumento